Todos estejam com a Bíblia nas mãos e a gente vai começar aqui. Para a gente começar, a gente vai fazer uma oração, tá? Para a gente dar início à nossa aula de hoje, tá? Então nós vamos continuar o livro, né? A nossa revisão da lição que a gente estudou, que é Detetive Júnior 3, o livro super legal. Vamos estar orando para Deus também abençoar esse momento que vamos estar passando juntos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pelas nossas vidas, por cada criança que está aqui, está online, juntos, participando, para aprendermos mais da tua palavra. Por isso, pedimos que o Senhor venha nos ensinar, para que a tua palavra possa encontrar morada nos nossos corações e que possamos, ó Deus, a cada dia fazer a tua vontade e te servir melhor. Abençoa cada criança, cada família e aqueles também que não puderam participar, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles e que eles possam estar participando da próxima vez. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, vamos abrir a Bíblia em Salmos 119, 105. Abram aí a Bíblia de vocês. Em Salmos 119, 105. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Livros poéticos, né? Vocês já estão fera nisso. Salmo 119, 105. Então vamos ler. Vamos ler. Leem comigo aí, tá? Eu vou ler aqui e vocês leem comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? A palavra de Deus, então, é o quê? É a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muitas pessoas ficam perdidas porque não sabem a palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus. E a gente também, quando a gente não valoriza a palavra de Deus, por muitas vezes a gente pode ficar perdido, pode ficar sem saber o que fazer. Então, por isso que é importante nós valorizarmos a palavra de Deus a cada dia, tá? E é sobre isso que nós temos estudado na revista, nessa última revista, e nós vamos dar continuidade aqui. Queria ver de vocês aqui quem leu a Bíblia durante a semana. Quem leu a Bíblia durante a semana, quantas vezes? Podem colocar aí quem conseguiu ler a Bíblia durante a semana. Quem pegou a revista aqui, ó, da lição 9, pegou para dar uma olhadinha. Lembra que domingo passado eu falei, ó, gente, estudem a partir da lição 9 que a gente vai revisar. Então, quem... Arthur, você conseguiu ler? Muito bem. Mais quem? Mas quem conseguiu ler a Bíblia durante a semana? Estão precisando ler, hein? Precisando ler a Bíblia, fazer a devocional de vocês. Acredito que tenham feito. Então, aqui, ó, nós vamos retomar a partir da lição 9. E na lição 9, o título da lição daquele domingo foi: Você já ouviu esta? Muito bem, meninas. Qual a melhor notícia anunciada na história? Qual a melhor notícia anunciada na história? Essa foi o tema do mistério da lição 9. E Daniel chegou. Muito bem, Daniel. Seja bem-vindo. Então, aqui, qual a melhor notícia anunciada na história? Nós estudamos isso na lição número 9. E agora, nos últimos tempos, nós temos uma notícia que tem ocupado grande parte
das notícias do jornal, da televisão. E qual é a notícia que tem sido anunciada ultimamente? Todo dia a gente escuta falar sobre esse negócio e que tem afetado a vida de todas as pessoas do planeta Terra, né? De todo mundo. O que mais se tem ouvido falar nos últimos dias? Quem sabe? Escrevam aí. O que mais se ouve falar? Vê quem vai colocar aí. Alguém sabe? Coronavírus. Exatamente. Então, tem se escutado falar muito sobre coronavírus, né? O coronavírus é a notícia do momento. Os pais de vocês provavelmente ligam a televisão, vai ouvir jornal e o jornal está falando sobre coronavírus. Nós não estamos indo na escola por causa do coronavírus, né? Estamos ficando em casa por causa do coronavírus. Né, alguns estão tendo aulas em casa, online, as escolas já estão fazendo aula online para que não possa haver a proliferação do vírus entre as pessoas, né? Então essa é uma notícia que todo mundo está tendo conhecimento hoje em dia. Mas só que essa não é a maior notícia anunciada na história. Apesar de todas as pessoas, né, todo mundo estar sabendo disso, essa não é a maior notícia anunciada na história. Qual que é a maior notícia anunciada na história? Nós vimos isso aqui então. Pista 1. A pista 1 que nós vimos é, primeiro, que houve uma má notícia, né? Houve uma má notícia que há a condenação. Vocês lembram sobre essa condenação? Que notícia é essa sobre condenação? A condenação ela vem desde o início lá com Adão e Eva, que pecaram, e através do pecado, o homem ele passou a ter como recompensa a morte, né? Porque lá Deus falou para o homem, ó, dia que pecar, você certamente morrerá. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele merece como punição a morte, a separação de Deus. Então, essa é a primeira pista que nós vimos e é a má notícia, né? Que o homem, por si só, ele está separado de Deus. Ele não, por si só, mesmo que ele queira ser uma pessoa boa, porque a gente vê muitas pessoas na televisão que às vezes montam escolas ou creches para abrigar crianças desamparadas, ou pessoas que têm muito dinheiro que conseguem fazer muitas coisas por outras pessoas, que são coisas boas, né? Mas isso não é suficiente para restaurar a comunhão da pessoa com Deus. Porque Deus é um Deus perfeito, um Deus santo. Ele não tolera diante da presença dele o pecado. Então, não importa se a gente tenta ser uma pessoa boa, isso não é suficiente para que a gente possa restabelecer a nossa comunhão com Deus. Então, a primeira notícia, a primeira pista que a gente viu nessa lição, é que há uma condenação para o homem. E essa condenação, ela gera morte, gera separação de Deus. Por isso que lá no Antigo Testamento a gente estudou tabernáculo, né? Que para ter perdão pelos pecados era necessário que sacrificar um animal, um cordeiro perfeito, um animal perfeito, o melhor que havia. Então era necessário sacrificar para que o pecado do homem pudesse ser transferido para aquele animal e aquele animal, uma vez morto, seja então por ali pago pelo pecado daquelas pessoas. E aquilo tudo era uma representação do que viria a ser depois.
que foi o sacrifício perfeito, né? E esse sacrifício perfeito é a nossa pista 2, a nossa mensagem 2, que é a esperança. Então, e qual que é a esperança? A esperança, ela vem com Jesus. E nós estamos nesse final de semana passando pela data que marca isso. Marca o momento, a época em que Jesus ele foi crucificado, né? Ele foi morto para pagar o preço pelo meu e o seu pecado, pelos nossos pecados, e assim restabelecer a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, por mais que nós queremos ser bons, fazer as coisas certas, ser obedientes, nada disso é suficiente para restabelecer a comunhão com Deus. O que restabelece a comunhão com Deus é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus pelos nossos pecados. E através da fé em Jesus Cristo nós somos justificados. Então, por meio da fé, nós somos salvos, mas a fé em Jesus, através do sacrifício de Jesus. Então, essa é a notícia notícia de esperança, que nos traz esperança. E a gente vê essa notícia ela sendo manifestada através dos primeiros livros do Novo Testamento. Então, se a gente pegar, abram as Bíblias de vocês aí, pode abrir no índice, para a gente verificar e acompanhar algumas coisas. Então, podem abrir aí no índice de vocês. A gente vai ver no Novo Testamento, os 4 primeiros livros são Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão falar do ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Então, nós começamos o Novo Testamento com esses 4 evangelhos. E evangelho, então, nada mais é do que, significa o quê? Boas notícias. E boas notícias devem ser anunciadas, que é a nossa pista 3. Então, não basta a gente ficar com a notícia para a gente precisa anunciar para as outras pessoas. Então, a resposta para a nossa pergunta, ao nosso mistério dessa revista foi que a melhor notícia é o Evangelho, que nos ensina que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, garantindo-nos a vida eterna. Então, essa é a chave que nós devemos utilizar e saber que nós temos ela e nos dá acesso à vida eterna. Porque muitas pessoas acham que fazendo coisas boas, Deus vai levá-las para o céu, mas não é isso. Isso é importante, fazer coisas boas é consequência de uma vida transformada por Jesus, mas não é isso que vai levar as nossas vidas, né? Não vai nos dar salvação. Então nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Esses são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Então nós começamos o Novo Testamento com esses 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, onde a gente vê o ministério de Jesus, nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, onde a igreja dirigida pelos apóstolos e outros líderes, começou a se espalhar por vários lugares, vários países, várias cidades. E aí o evangelho que Jesus anunciou e preparou ali nos 4 livros que está contado ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, começou a ser propagado por todos os lugares. E ali no livro de Atos é que vai ser contada essa história. Então Atos é o 5º livro do Novo Testamento e a gente vai ver essa história sendo contada. Depois de Atos, nós temos as cartas paulinas. Nós temos aqui, são 13 cartas, né? 1, 2, 3, 13 cartas paulinas. Então, vamos falar juntos aí as cartas paulinas. Começamos em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo,
Tito e Filemão. Então, todas essas cartas, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo, certo? E o apóstolo Paulo, então, ele mandou cartas para vários lugares, para várias igrejas e pessoas. Então, há alguns casos aqui, nós temos cartas direcionadas a algumas igrejas em alguns lugares, como, por exemplo, as primeiras aqui dos Romanos, Coríntios, então é a carta que foi direcionada à cidade de Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são cartas que foram direcionadas para alguma igreja em algum lugar, né? Que já tinha uma igreja lá, então o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas para ensinar, para corrigir. Muitas vezes a igreja estava se desviando do que era o evangelho de Jesus, e aí Paulo, ele vai ensinar, vocês não devem fazer isso, devem fazer aquilo. Na igreja deve se comportar assim, assado. E por isso que essas cartas, elas são tão importantes para a gente hoje, porque da mesma forma que elas serviram para a igreja lá daquela época, ela também serve para a nossa igreja hoje. Então, quando a gente lê essas cartas de Paulo, a gente aprende como nós também devemos ser igreja. Nós temos a carta direcionada a Timóteo, que foi alguém que aprendeu muito com Paulo, Tito e Filemão. Tá? Com isso, a gente encerra as 13 cartas paulinas. Depois nós temos cartas chamadas cartas gerais. Só voltando aqui. Lembrando que a gente aprendeu que aqui a gente não fala 1 Coríntios, fala 1 Coríntios, porque são cartas. Então a gente não fala o carta, fala a carta, né? Então é primeira carta a Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses e assim por diante. Depois nós temos aqui as cartas gerais, começando por Hebreus, que lembrando que Hebreus é uma carta que não se sabe ao certo o seu autor, tá? Depois nós temos Tiago, que foi escrita por Tiago, 1ª e 2ª Pedro, pelo apóstolo Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, por João, e Judas, por Judas. Esse Judas não é aquele Judas que traiu Jesus, é o outro Judas, tá? Então aqui nós temos as cartas gerais, que são 8. Vão aprendendo aí que daqui a pouco vai ter nossa atividade, hein? Então nós temos as cartas gerais. Vamos falar elas todas juntos? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E por último nós temos o livro de Revelação, que é o de Apocalipse, que foi escrito por João, onde ele ficou preso lá na ilha de Patmos, ficou exilado lá, e aí Deus revelou várias coisas para João, e surgiu assim o livro de Apocalipse. Com isso a gente encerra o Novo Testamento com os 27 livros, né, do Novo Testamento. Então nós temos aqui os 27 livros no Novo Testamento. Tá bom? Todo mundo fera? Então deixa eu ver aqui. Agora que nós terminamos aqui, nós vamos então para o nosso Kahoot. Todo mundo preparado aí para começar? Acessem aí o site e eu vou passar para vocês a senha. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, o número da sala. Tá com atraso. O número da sala é esse aqui, tá? É 1784415. Ver aqui se está indo o som para vocês.
1784415. Quem vai participar? Deixa eu ver aqui se eu estou perdendo. Ana e Stephanie, Davi, legal. Tudo bem. Isaac, legal, Isaac. Lívia, Ana Ragazzi e Aninha, né? Hoje você entrou como Ana Ragazzi, né? Agora eu sei que é você. Ana e Stephanie, Davi, Lívia, Isaac. Muito bem. Vamos aguardar aqui a turma entrar. Quem vai mais entrar? Então, deixa eu ver aqui. Eu não tinha notado aqui. A Lívia participando. Daniel também entrou aquela hora, né? Isaac também tá aí. Vou anotar aqui o Isaac. Então, gente, lembrando como é que funciona. Para quem nunca participou dessa atividade. Vai aparecer uma pergunta na tela de vocês. Na tela aqui que vocês estão vendo, né? Nessa telinha aqui, ó. Cadê? Aqui vai aparecer uma pergunta. Eu vou tirar o meu vídeo aqui para ficar só a tela e assim também andar mais rápido. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Webcam aqui. Assim mesmo, que vai ficar mais rápido. Fiz errado aqui, peraí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora se vocês estão vendo aqui a tela, né? Arthur, Letícia. Vai entrar não, Arthur, Letícia? Espero sim. Cadê o Davizinho? Pedro entrou. Espero sim. Vamos lá. Falta mais quem? Arthur, Letícia, não vão não? Deixa eu ver quem não tá aqui. Faltando o Arthur, Letícia não tá aí. Deixa eu ver aqui. Pedro. Davizinho já está. Ana Ragazzi, Daniel, Lívia, Isaac, Ana Clara, Stephanie e Davi Muniz. Então, retomando aqui, lembrando. Tela fica verde antes de começar? Fica verde. Fica verde. A diferença é muito grande. Tá dando um atraso sim, vai dar um atraso. Aninha entrou, agora sim, Aninha de Mello. Isso aí. Tá dando a diferença realmente. Não tá conseguindo, Sheila? Você tem que entrar no site aqui, ó. Você tem que digitar na internet. Eu vou colocar aqui, ó. kahoot.it. Entra nesse site que eu coloquei o link aí. Que eu coloquei o caminho. E você vai digitar o número que aparece na tela.
esse número que está aparecendo na tela, 1784415. Depois de digitar esse número e seguir a próxima tela, é só colocar o nome que você vai entrar na sala. Diferença de 15 segundos, Arthur? Tá dando uma diferença de tempo mesmo. Mas eu tinha visto antes, estava dando uma diferença entre 6 a 7 segundos. Ou seja, no momento que eu falo aqui, demoram 6 ou 7 segundos para chegar aí em vocês. Pode ser que esteja demorando mais que isso, né? Mas a gente vai ter que conviver com essa diferença. Então, vocês têm que observar o seguinte. Sempre quando iniciar uma pergunta, vocês vão ter um tempo para escolher a opção no celular de vocês ou no computador onde vocês entraram, certo? Como há um atraso, vamos colocar a média aí de 10 segundos, ou mais, um pouco, pode ser que atrase até um pouco mais, o atraso seja até um pouco maior. Então, o que é bom? Vocês responderem, não esperar terminar o tempo. Responder antes de ter 10 ou 12 segundos para terminar o tempo, entendeu? Então, quando estiver faltando, no máximo 12 segundos, 13 segundos, não deixem passar esse tempo, porque pode ser que acabe nesse momento, justamente por conta desse atraso. Então, não esperem chegar até o tempo zero para responder. Respondam quando tiver o tempo faltando uns 12 segundos, porque se vocês esperarem mais do que isso, pode ser que não dê tempo de responder mais, tá? Então, para garantir, vamos seguir o tempo aí que o Arthur falou de 15 segundos de atraso. Então, respondam até faltar 15 segundos para terminar o tempo, tá bom? Então, começa sempre de trás para frente. Se tem pergunta, por exemplo, que o tempo é 1 minuto, 60 segundos. Então, vai começar contando 60, 59 e quando chegar em 15 segundos, vocês respondam. Não deixem passar de 15 segundos, tá bom? Não quer dizer que você precisa esperar até 15 segundos. Tem que responder o quanto mais rápido, melhor. Mas não deixa passar de 15 segundos para não ficar sem responder. Tá? Então, vamos lá. Bom, já entramos aqui. Vamos começar, tá bom? Deixa eu só ver aqui se temos mais alguma mensagem aqui no chat. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos começar, tá bom, gente? Atenção, então. Preparar. Primeira pergunta, hein? Vamos lá. Os evangelhos são em ordem. Vocês vão olhar as opções que tem na tela e vão identificar qual é o formato que aparece na tela de vocês e vão selecionar, tá bom? Então, agora, respondam. Isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Então, observem que 6 pessoas conseguiram responder de 9. Né? Pode ser que vocês tentaram responder, já tinha passado o tempo. Então, observem assim, que não pode demorar muito, porque senão pode perder o tempo, tá bom? Então, 6 pessoas começaram a responder, responderam certinho. Então, nós temos aí, ó, Aninha, Pedro, Davi, Ana Clara, Stephanie e Davizinho no ranking aqui do scoreboard. Próxima pergunta, todos prontos? Vamos lá, hein? Essa foi para aquecer. Verdadeiro ou falso? Para as pessoas irem para o céu, ou seja, serem salvas, basta que façam boas ações e não façam nada de errado.
Verdadeiro ou falso? Ó, 2 pessoas erraram essa. Então, como nós vimos hoje, não é as boas ações e não fazer nada de errado que vão levar as pessoas para o céu, né? Muito bem. Estamos aqui então. Placar aqui, ó. Davizinho pulou para frente, hein? Aninha de Melo, 1.800 pontos. Vamos continuar. Parabéns, Aninha. Firme aí, hein? Vamos continuar. 3 de 18. O Evangelho nos ensina que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, garantindo-nos a vida eterna. Verdadeiro ou falso? Bem, ó. 8 pessoas conseguiram responder a tempo. Então, verdadeiro. Perfeitamente. Aninha, Ana Clara Stephanie foi que respondeu assim mais rápido, por isso que tem um foguinho aqui aparecendo, ó. Então vamos lá. O placar tá apertado, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Próxima pergunta. O texto de Lucas 21:37 diz que, abrindo a Bíblia, velocidade total. Lucas 21:37 diz que... Vamos lá, gente. Vocês têm 1 minuto agora, mas descontando 15 segundos, são 45 segundos. Lucas 21:37. Lucas 21:37. São... Lucas 21:37 diz que... Isso aí, ó. Acabou o tempo. 7 pessoas acertaram o texto aqui, ó. Vamos ver aqui quem está rápido na Bíblia. Abriu a Bíblia rápido. A Aninha continua na frente. Por muito pouco, a Pedro está atrás. Davizinho vai na sequência. Na Clara Stephanie aqui está na cola, seguido pelo Davi. Ragaz Muniz. Vamos continuar então. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Em toda a, inspirada por Deus, e, para o, para a educação na justiça, qual é a alternativa que completa as lacunas em branco? Podem responder com calma que vocês têm aí um bom tempo para olhar. Qual é a alternativa que completa as lacunas em branco? Essa era uma senha de acesso à sala de aula. Vocês decoraram esse versículo. Vamos ver se vocês acertaram, hein? Vamos ver se todo mundo acertou essa daqui. Ó, vocês lembraram. Então, as pessoas confundiram, que é normal, mas a turma foi bem. Vamos ver aqui a ordem. A Aninha continuando perto aqui. O Pedro, pegando fogo, respondeu super rápido. Seguido pelo Davizinho, Ana Clara, Stephanie e Davi também na sequência. Vamos agora à próxima pergunta. Número 6. Livro histórico do Novo Testamento. Essa é fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Respondendo.
já respondeu aqui. Nós vimos que a primeira resposta ela foi com 22 segundos. Tinha passado 8 segundos, então a pessoa aí viu no máximo de delay. Então 8 respondentes já responderam. Vamos ver se todos acertaram. Tivemos um errinho, mas 7 acertaram. É o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, é o livro histórico do Novo Testamento. Muito bem. Vamos na sequência. Estão com a Bíblia aí apostas para abrir? Vamos ver se a próxima pergunta é abrir a Bíblia, hein? A Aninha segue na frente, o Pedro na cola dela, muito perto, e o Davizinho também. Agora o Davizinho que respondeu super rápido, hein? Pegando fogo, o Davizinho respondeu muito rápido. Vamos agora para a próxima pergunta. O texto de Atos 20:35 termina com 20:35. Observem que agora a opção é como ele termina e não como começa, hein? Muita atenção nessa hora. Atos 20:35. Atos 20:35 termina com 6 respostas. Está terminando o tempo. 8 respostas. Terminou o tempo. Todo mundo acertou esse, hein? Mais bem-aventurado é dar que receber. Legal demais. Próximo, então, vamos ver como é que ficou o grid. Aninha 7.997, seguido por Pedro 7.891 na cola. Praticamente 100 pontinhos de diferença. Davizinho também na cola do Pedro. E a Ana Clara Stephanie também na cola. A Ana Clara Stephanie respondeu super rápido agora, pegando fogo. E o Davi com 7.000 pontos também na cola. Tá tudo muito perto, hein? Muita atenção nessa hora. Seguindo aqui agora, vamos para a próxima pergunta. Assinale a opção que contém alguém que não é um autor das cartas do Novo Testamento. Quem não é um autor das cartas do Novo Testamento, gente? Atenção, hein? Não é. Não é. Olha só, todo mundo acertou essa. Eu pensei que vocês iam confundir, hein? Vocês estão ligados, hein? Parabéns. Estão espertos, né? Não caíram na minha pegadinha. Muito bem. A Aninha continua na frente, seguido do Pedro. Davizinho agora respondeu mais rápido, mas a Ana Clara e Stephanie seguem junto e atrás, na sequência, logo vem o Davi. Atenção, próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? É correto falar 1 Coríntios porque se trata de um livro, por isso devemos usar primeiro e não primeira. Verdadeiro ou falso, gente? Opa, essa caíram, hein? Essa caíram. É falso. O certo é falar primeira e não primeiro, né? Então, ó, porque Coríntios é carta, né? Então vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aninha segue na frente, seguido do Pedro, que agora respondeu super rápido. Pedro aqui foi que respondeu mais rápido. Seguido de Davizinho, Ana Clara, Stephanie e Davi Muniz. Próxima pergunta.
Verdadeiro ou falso? É correto falar 2 Tessalonicenses porque se trata de uma carta. Verdadeiro ou falso? Tem gente que tá rápido no gatilho aí, hein? Gente que tá rápido no gatilho. Muito bem. 2 Tessalonicenses. Então agora todo mundo tá sabendo isso fácil. Aninha de Melo, Pedro Davizinho, Ana Clara, Stephanie, Davi Muniz. Próxima pergunta, número 11. Sinale a opção em que todas as cartas foram escritas por Paulo. Essa não é fácil, vocês têm 1 minuto para responder. Sinale a opção em que todas as cartas foram escritas por Paulo. Leem com atenção. Muita calma nessa hora. Já responderam, gente? Essa não é fácil, hein? Seis pessoas conseguiram acertar. Essa realmente confunde. Então, na primeira opção, a gente tinha ali Judas, que não foi escrita por Paulo, né? No vermelhinho. Na outra, Apocalipse e Judas não foi escrita por Paulo. Na de baixo, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, nenhuma foi escrita por Paulo também, né? E a opção correta seria 1 Coríntios, Romanos, 2 Timóteo e Tito. Tá? Vamos ver como é que ficou a ordem agora. Nossa, essa disputa, a Aninha pegou fogo aqui, que foi que respondeu mais rápido agora, hein, Aninha? Muito bom. Vamos dar a sequência aqui agora, hein? Próxima pergunta. Nós vamos para a pergunta número 12. Assinale a opção que não está na ordem correta. Qual que está fora de ordem, gente? Essa não é fácil, hein? Essa é outra pergunta difícil. Sete respostas, 8 respostas. Oh! 3 pessoas responderam, hein? Será que agora vai alterar a ordem? 2 pessoas erraram, porque Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios. Não é Efésios, é Gálatas antes de Efésios. As outras estão na ordem correta. Então aqui é só a outra, essa aqui que estava errada. Vamos ver como é que ficou o grid agora, hein? Opa, Davi passou na Clara Stephanie e a ordem do primeiro, segundo, terceiro lugar se mantiveram. A Aninha foi a que respondeu mais rápido agora como relâmpago. Próxima pergunta, hein? Preparados? Vamos lá. 13. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 começa com abrindo a Bíblia 1 minuto. 1 Tessalonicenses 5,18. Realmente hoje nós estamos com um atraso de 8 segundos aproximadamente, tá?
1 Tessalonicenses 5:18. Pessoas já responderam, estamos chegando ao final do tempo. Vamos ver. Todos acertaram. Em tudo dai graças. Graças a Deus. Aninha segue na frente com a resposta relâmpago. Pedro Davizinho, Davi Muniz, Ana Clara Stephanie segue colado. Vamos agora para a próxima pergunta. Estamos chegando ao final. 14ª. Além de Paulo, também escreveram cartas no Novo Testamento. Quem foram as pessoas que também escreveram cartas no Novo Testamento, além de Paulo? Essa vocês têm 1 minuto para responder, hein? Está acabando o tempo. 7 respostas. 8 respostas. Muito bom. Tiago, Pedro, João e Lucas. Então aqui nós tivemos Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi para confundir mesmo. Quem marcou esse, né? Não eram as cartas no Novo Testamento. As cartas eram... Ali são os evangelhos. Então vamos lá para ver como ficou. O grid não alterou e está disputadíssimo. A Aninha está firme aí, o Pedro com a resposta mais rápida da rodada. Estamos chegando já na reta final. 15ª pergunta. Carta do Novo Testamento cuja autoria é desconhecida. Essa é rápida, hein? Fácil. Carta do Novo Testamento cuja autoria é desconhecida. Lá estamos chegando às 18h53. Daqui a pouco a gente está encerrando nossa aula para participar do culto com o pastor, hein? Muito bem, Hebreus. São feras, hein? E aqui continua a Aninha com a resposta relâmpago, seguido da tropa de elite aqui, ó. Próxima pergunta, 16. Estamos chegando ao final. Nome da ilha na qual João estava preso quando Deus lhe revelou o livro de Apocalipse. Caribe, Ilha do Mediterrâneo, Patmos, Ilha da Revelação. Quem prestou atenção no que o tio Gleice falou agora, hein? 6 respostas. 7, 8. Ah, 9, Ilha de Patmos. Todo mundo acertou. Pô, pensei que vocês não iam acertar todo mundo não, hein? Parabéns. Segue aqui a Aninha. Ó, não foi nenhum desses daqui que respondeu mais rápido dessa vez, hein? Foram outras pessoas que não estão aqui. A Aninha chega a 20.000 pontos. Pedro tá na cola da Aninha e o Davizinho lá com 15.000. Davi Muniz com 13. Ana Clara Stephanie com 12. Vamos seguir aqui agora para a penúltima, né? Penúltima pergunta. Quantos livros tem o Novo Testamento? Essa é fácil demais. Mas cuidado para não confundir.
9 pessoas, todo mundo acertou. Muito bem. Muito bem. E a Aninha de Mello continua na frente. E agora nós vamos para a última pergunta, hein? Pedro, sua chance agora, hein? De conseguir passar a Aninha. Na Clara, Stephanie foi que respondeu mais rápida essa pergunta. E atenção agora para a última pergunta. O texto de Hebreus 6:3 termina com Hebreus 6:3. Termina com? Vamos lá, gente. Já responderam? Não acredito. Alguém chutou essa aí, hein? Nove perguntas. Nove, todo mundo acertou. Parabéns. Então, antes da gente ver como é que ficou o placar aqui, eu estou observando no chat aqui que o Daniel deve ter participado lá e respondeu aqui no chat. Provavelmente ele não deve ter dado algum probleminha lá, ele não conseguiu acessar. E o Guilherme também respondeu aqui no chat, tá? Obrigado porque vocês participaram aqui, apesar de não ter conseguido entrar no site, mas vocês conseguiram responder aqui no chat também. Que legal. Isso aqui é mais importante, participar, tá bom? Então aqui nós chegamos ao final do nosso chat e quem ficou aqui no placar na frente, o pódio foi em terceiro lugar, Davizinho, com 18.009 pontos. Em segundo lugar, Pedro, com 22.454 pontos. E em primeiro lugar, quem? Ela, a Aninha, gente. A Aninha de Mello em primeiro lugar, com 22.711 pontos. Tá bom? Parabéns, Aninha. Você é fera, hein? Então aqui, o mais importante é a gente participar para a gente aprender os livros da Bíblia, tá bom? Então, pódio de família, tô vendo, pódio de família, brincadeira, né? Ai, ai, show de bola. Então, agora nós vamos estar encerrando, tá bom? São 7 horas, dá tempo de tomar banho, quem não tomou banho ainda, quem tá cascão ainda, como os meninos aqui de casa que estão cascão. Não sei se vocês ainda estão cascão aí, mas dá tempo de tomar um banho para participar do culto logo mais. Tá bom? Aqui estão perguntando quem está respondendo para a Ana. Ah, é a Ana mesmo. A Aninha é fera, né? Participava da gincana lá, sabe tudo. Tá bom? Então tá, fiquem com Deus e até a próxima. A gente vai marcar a próxima. Talvez pode ser de uma forma diferente, mas a gente vê direitinho e passa para todo mundo. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.